Olá, pessoal! Vamos falar das funções quadráticas. Então, as funções quadráticas, a gente pode entendê-las como as funções polinomiais de segundo grau. Então, se tem f de x igual a x2, já é uma função quadrática. Lembrando que ela pode ter b ou c igual a zero, né, como uma equação incompleta, mas o a não pode ser zero, porque senão aí não é uma equação de uma função quadrática, nem uma equação de segundo grau. Muito bem, pessoal. Então, o que a gente precisa saber de uma função quadrática? A gente já precisa entender que as representações gráficas de uma função quadrática são parábolas, tanto com cavidade voltada para cima, como com cavidade voltada para baixo. São parábolas, certo? Muito bem. Outra coisa que a gente precisa entender é sobre as raízes da função. O que são as raízes da função? Quando eu igualo aquela função a zero, eu vou obter as raízes que agora, né, quando eu igualo a zero, passando a ser uma equação. Então, vamos lembrar já de equação. A gente já sabia que quando o delta dava positivo, a gente tinha duas raízes, né? Duas raízes, uma diferente da outra. A gente sabia que quando o delta era negativo, por causa do raiz de delta, né, não tinha jeito de tirar a raiz de delta de número negativo, dentro dos números reais. Então, a gente sabia que não tinha raiz. A gente parava e falava, não tem raiz. E a gente sabia que quando o delta era zero, tinha duas raízes iguais, ou seja, tem livro que diz que é só uma só. E o que isso vai fazer diferença para a gente dentro das funções quadráticas? A diferença que vai fazer é justamente nos pontos que vão encontrar aquela parábola na reta x. Porque quando você está fazendo igualando a zero, você está dizendo que o y é zero. E aí você encontra dois pontos, né? Então, quando o delta for positivo, você vai ter duas raízes. Então, o que vai acontecer? Você pode ter uma coisa assim, com dois encontros aqui, ou assim, né? Com dois encontros para baixo, né? Com cavidade voltada para baixo. Isso que significa ter delta positivo. Duas raízes, dois pontos de encontros no eixo x. Agora, se for negativo? Se for negativo, não encosta, mas existe a parábola. Ela vai ser assim, ela não vai encostar no eixo x, porque a gente já sabe que ali é um ponto negativo, mas ela existe, né? E quando ela for zero, a gente já sabe que ela tem duas raízes reais, uma só. Então, o que vai acontecer? Ela vai encostar exatamente aqui, um ponto só no eixo x. Então, essas coisas são importantes vocês saberem, justamente para vocês entenderem o comportamento da parábola de acordo com as suas raízes. Bom, então ótimo, né? Eu coloquei aqui dois gráficos para vocês entenderem que olha que interessante. Quando A for negativo, a concavidade é voltada para baixo. Quando A é positivo, concavidade voltada para cima. Então, A positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo. Como assim? Vamos supor, y é igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 4. Concavidade voltada para baixo, porque A é negativo. Ou y é igual a 3x mais 3x2 mais 4x mais 5. A positivo, concavidade voltada para cima. E o que é importante a gente saber? Né? A gente já descobriu o seguinte, que é uma parábola que ela, no caso aqui, ela desce, chega um momento que ela começa a subir. E esse momento ele é muito importante, porque ele chama vértice da função. Então, reparem, né, que quando a parábola está com cavidade voltada para cima, ela desce, chega num ponto mínimo, importantíssimo, ponto mínimo para começar a subir. E se fosse com cavidade voltada para baixo, ela sobe, chega num ponto máximo para descer. E aí, gente, a gente tem que entender que o vértice, ele determina um eixo de simetria, ou seja, tudo o que acontece de um lado também vai acontecer do outro. Por exemplo, se eu tiver 2 centímetros aqui do eixo de simetria até onde a parábola encosta no x, a mesma coisa vai ter que acontecer do lado de cá. Isso que significa eixo de simetria. Tudo que tem de um lado tem do outro também. Então, como é que eu poderia saber o x do vértice? Basta eu fazer o quê? A média aritmética dos pontos de x e de x1 e x2. Na verdade, estou fazendo o quê? Ponto médio daquelas distâncias. E para achar o y, basta eu pegar aquele ponto médio que eu acabei de achar e substituir na função. E aí eu acho também o y. Mas aí eles desenvolveram duas formulazinhas também para a gente achar
o x do vértice e o y do vértice, que nada mais é do que eu acabei de dizer, né? Se você fizer as substituições na mesma fórmula. Então vamos entender então. Por quê? Porque quando eu tiver uma equação de segundo grau, eu preciso ter pontos estratégicos. E quais seriam os pontos estratégicos? Primeiro, a raiz, as raízes, ou a raiz, ou não ver se não tem raiz. Então, primeiro ponto estratégico, raiz. Segundo ponto estratégico, vértices. E o terceiro a gente vai fazer por simetria, porque a gente não é burro, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é desenvolver a função, torná-la y igual a zero, para a gente achar as raízes daquela função. Então, a gente já sabe que é delta, B2 menos 4AC, delta é igual a 16 menos 12, delta é igual a 4. X é igual a menos B, né? Mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, x vai ser 4 mais ou menos 2 sobre 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho x', 4 mais 2 dividido por 2, 3. X duas linhas, 2 dividido por 2, 1. Então, as raízes da minha equação é 3 e 1. Então, vamos esboçar o gráfico. Vamos esboçar o gráfico aqui. E eu já sei que é no 1 e no 1, 2, 3. E no 3. Outra coisa, eu já sei que a concavidade é voltada para cima, né? Então, agora eu preciso saber o vértice, porque o vértice vai ser importante. Então, eu poderia fazer aqui a média aritmética desses pontos, de 1 e 3, né? E acharia o x do vértice. Mas eu vou usar o x do vértice como menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a, menos 4 sobre 2 vezes 1, 4 sobre 2, 2. Então, o x do vértice é 2. E o y do vértice? E o y do vértice seria menos delta sobre 4a. Menos, o delta é 4 sobre 4 vezes 1, 4. Menos 4 sobre 4, que dá menos 1. Então, menos 1 e 2. Está aqui o vértice, né? Que é um dos pontos muito importantes. Bom, beleza. Para a gente fazer assim, vamos colocar mais um ponto, né? Vou colocar x igual a 0, porque eu vou achar o do lado de cá. Se x for 0, vamos substituir na equação. Y é igual a 0 ao quadrado, menos 4 vezes 0, mais 3. Y é igual a 3. Então, o ponto que eu tenho é 0 e 3. 0 e 3, 1, 2, 3. E como eu disse, gente, o ponto do vértice, ele determina uma reta simétrica. Então, se aqui 2 pontos para cá é 3, então 2 pontos para cá também é 3. Então, você não precisa fazer aquele ponto, mas se você fizer, você vai achar 4 e 3. Você tem que achar 4 e 3. Quer ver? Vamos substituir para a gente ver. Y é igual a 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4 mais 3. Y é igual a 16 menos 12 mais 3, ou menos 12. Y é igual a 16 menos 16 mais 3, Y é igual a 3, tá vendo? Não precisava de eu ter feito, porque eu já vi pela simetria. Pronto, a minha parábola está aí. Agora eu vou só desenhá-la. Muito bem. Este é o gráfico da minha parábola. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigada e até mais.